Teach me to walk in the light of His love. Teach me to pray to my Father above. Teach me to know all the things that are right. Teach me to walk in the light. Teach me to walk. Teach me to walk. Come, little child, come, little child, we'll gather, we'll love His commandments that we may return home to His presence, to live in His sight. Always, always to walk in the Father in heaven. We thank Thee this day for loving guidance to show us the way. I'm grateful we praise Thee with songs of delight. Gladly, gladly, we'll walk in the light. Teach me to walk in the light. Teach me to walk. Teach me to walk in the Fala aí, pessoal! Bem-vindo ao evento Andar na Luz desta semana. Esperamos que todos tiveram um final de semana maravilhoso até agora. Meu nome é Elder Jensen. Meu nome é Elder Sims e seremos os anfitriões dessa noite. E como sempre, para as pessoas que estão se juntando conosco, escreve nos comentários de onde você está assistindo. Estamos super animados para o evento de hoje à noite com a Whitney Johnson, uma das maiores pensadoras de negócios do mundo e ex-premiada analista de ações de Wall Street. Antes de apresentá-la, no entanto, adoraríamos começar esta noite com um número musical de abertura que será feito por Letícia Carabello. Depois dela, a oração de abertura será feita por Don Westman. Os dois são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Dear Heavenly Father, we thank Thee so much that we can gather together, that we can learn more of Thy Son, of how we can personally walk in the light through the speaker this evening. And we pray for her presentation, her mind and her heart. We also pray for our minds and hearts, that we can receive the knowledge, wisdom, the hope we need to grapple with the obstacles we face. Thank Thee for our family members, our neighbors, those seeking for the greater good. And we say this in the name of Jesus Christ. Amen. Obrigado por esse número musical e oração. Que maneira ótima de começar a noite. Como mencionamos antes, Whitney Johnson estará conosco hoje à noite. Antes de ouvirmos dela, vamos passar o tempo para Julie Berry, uma amiga próxima dela, para apresentá-la a nós. Em seguida, ouviremos da própria Whitney Johnson. Olá, sou Julie Berry e estou emocionada e honrada em apresentar minha querida amiga Whitney Johnson a vocês. Whitney e eu nos conhecemos há 12 ou 13 anos quando servimos num comité da igreja na Nova Inglaterra e fui impressionada pela energia e humor dela. Rapidamente nos tornamos amigos e começamos a andar juntos com frequência. Essas caminhadas logo se tornaram corridas e começamos a correr milhas e milhas juntos, conversando o tempo todo. Desde o início, ela me incentivou a me expandir, crescer e melhorar. Nós também encorajamos uns aos outros em nossas carreiras de escritor, que nós dois estávamos apenas começando naquele momento. Desde aquela época, Winnie passou a fazer coisas incríveis. Ela é a autora premiada de Build an A-Team e Disrupt Yourself, ambos publicados pela Harvard Business Press. Ela é uma das 50 principais pensadoras de negócios do mundo conforme nomeado pelas Pensadores 50. Ela é uma consultora executiva e coach de CEO e CEO da consultoria de capital humano WLJ Advisors, que é uma empresa privada em 2020 com crescimento mais rápido na América. Ela também é uma voz principal do LinkedIn em 2020, com 18 milhões de seguidores no LinkedIn. Mas para mim, ela sempre será Whitney, uma voz que está sempre comigo, me desafiando a não ser complacente, a não aceitar a narrativa que talvez terminei a mudar, talvez eu terminei de crescer, talvez simplesmente não possa fazer mais do que já estou fazendo. Whitney está sempre lá me lembrando que ainda posso aprender, ainda posso me alongar, ainda posso me interromper. Eu sei que você vai se divertir muito com ela. Mas o que eu realmente valorizo sobre Whitney, que mesmo quando ela se esforça, desafia e nos incentiva a crescer, ela também é compassiva, humana, calorosa e real, e entende as fraquezas e pontos fracos que podem nos impedir. Ela vai encantar e inspirar você. E agora, aqui está Whitney. Obrigada, Julie, e agradeço muito essa adorável introdução, pois todos vocês acabaram de ouvir que ela mesma é uma autora incrivelmente talentosa e premiada, e novamente uma querida amiga. Estou tão feliz por estar com você esta noite. Tenho pensado, planejado e orado para que esta noite, ao compartilhar com vocês minha experiência de tentar andar na luz e fazê-lo com alegria, mesmo em meio a convulsões e perturbações, para que haja algo nisso para vocês, pois vocês têm esses loops abertos, essas perguntas, essas questões não resolvidas que você possa ter. Que, entanto, eu estava falando e você está ouvindo. Como você ouviu eu compartilhar a oração de abertura, que haverá pensamentos e ideias e sentimentos que virão à sua mente. Talvez nada do que eu diga, mas à medida que você se concentra e se abre, você terá essas perguntas respondidas, esses loops fechados, aquelas coisas que você tem implorado por respostas. Então eu oro para que você tenha as respostas que espera esta noite. Agora, eu aprendi pela primeira vez sobre a palavra perturbação como um homem que conheci na igreja. Seu nome era Clayton Christensen e ela estava falando sobre como Deus não é um contador. Ele disse que Deus não mede nossas vidas em lucros e perdas, mas pelas pessoas que impactamos e como ficamos firmes no que acreditamos. Quando o ouvi, queria saber mais sobre este homem. Eu queria saber mais como ele pensava sobre o trabalho e queria saber mais sobre como ele pensava sobre Deus. Na época, eu trabalhava como analista de ações em Wall Street, cobrindo telecomunicações e mídia,
em mercados emergentes e descobri que ele falaria em Washington, D.C. É uma conferência do setor para telecomunicações. Então, fiz esta viagem ao D.C. para ouvi-lo falar sobre seu trabalho. E foi então que aprendeu sobre a palavra inovação disruptiva ou a frase, devo dizer, sobre inovação disruptiva. É a ideia mais simples de que uma coisinha boba pode dominar o mundo. Como um telefone fez um telégrafo, como um automóvel fez como um cavalo e a charrete. Mais recentemente, vimos o Netflix atrapalhar a Blockbuster e a Uber atrapalhar os táxis. Aí eu escutei ele falando e tive a percepção e entendimento que eu estava vendo intervenções acontecendo na América Latina a cada trimestre. Aí eu construiria esses modelos financeiros e teria esses estimativas. Acho que eles vão ter tantos novos assinantes e o mercado vai crescer tanto em todo que meus números eram derrotados. A América Millville Wireless estava interrompendo o Telmex do Player Wireline. Isso é o que estava acontecendo quando eu soube que a teoria wireless estava interrompendo a linha dos fios. Quando mais eu estudava essa teoria, então agora eu tinha a estrutura que estava me ajudando a pensar sobre o que estava acontecendo no trabalho, mas quanto mais eu estudava. Sei que não se trata apenas de produtos e serviços. Não se trata apenas de empresas e países. Essa teoria de ruptura também fala a respeito das pessoas. Então, eu teve essa realização, essa grande realização, aquela ruptura pessoal. Então, em como você pega todas essas ideias e as torna significativas para você. Se você pensa em vidas e que realmente foi perturbado muito. Começamos no ensino médio e na faculdade. No primeiro emprego, no segundo emprego. Você começou de baixo sobre a escada e depois pula para a base de uma nova escada, como o jogo infantil Chutes and Ladders. A grande diferença, porém, como a interrupção pessoal, você é o telefone, o telégrafo, você é o automóvel, o cavalo e a charrete. Você é o Netflix e é Blockbuster e você é o coisinha boba e domina o mundo porque você está perturbando si mesmo. Bem, nos anos seguintes, depois de interromper de ser Wall Street, tive o privilégio de trabalhar com Clayton no trabalho e também na igreja. Fora da minha família, ele é até hoje a figura mais influente da minha vida. Assim como sou um fã de Clayton Christensen, acredito que Deus é um fã de disrupção. E é disso que falaremos esta noite. A primeira coisa que aprendi, obviamente, é o que é emoção disruptiva, mas a segunda coisa que aprendi com ele, isso para mim foi o mais importante, é que ele combinou o secular e o espiritual. Ele não compartimentou onde quer que estivesse, se era uma igreja ou obra, o mundo secular e o espiritual combinados. Não importa onde ele estava, ele nos levava para a igreja. Então, seguindo seu exemplo, vou contar algumas histórias esta noite sobre minha interrupção, em particular, perturbando minha visão de Deus. Para muitos de nós que já estiveram na terapia, existe algo chamado terapia cognitivo-comportamental. É tudo uma questão de mudar distorções cognitivas inúteis. Uma das maiores distorções cognitivas que acredito que todos nós temos é a forma como vemos Deus. O que estamos tentando fazer é transformar essa distorção em clareza cognitiva. Quero compartilhar com vocês 3 maneiras pelas quais transformei uma distorção em clareza no que diz respeito à minha percepção e visão de Deus e de como Ele age. A primeira clareza cognitiva é esta: Deus não está morto nem dormiu, como gostei de descrever. Deus não me abandonou. Agora, alguns de vocês que estão familiarizados com a cristandade e amam uma canção de Natal, ouvem os sinos no dia de Natal, reconhecerão essa frase: Deus não está morto nem dorme. Bem, eu acredito que nossa visão inicial de Deus como filhos é quase inteiramente, pelo menos, seus filhos mudados por nossos pais. Como nos
nossos pais veem Deus é o relacionamento que nossos pais têm com Deus. Então eu quero te falar sobre minha mãe. Minha mãe, quando era criança, foi efetivamente, pelo menos emocionalmente, abandonada. Ela nasceu na década de 2030. Ela era a mais jovem de 7 anos e uma pequena cidade no sul de Arizona, uma cidade chamada Safford, e se você já ouviu falar dela. Quando ela tinha 18 meses, sua mãe, que estava na menopausa, estava passando por um período muito difícil. Então, eles despacharam para morar com um irmão mais velho de minha mãe e sua esposa. Mas eles também estavam lutando. Eles tinham acabado de ter seu primeiro filho. Na verdade, seus primogênitos eram gêmeos natimortos. Eles estavam sofrendo um pouco, mas nesse caso particular, eles derramaram todo o seu amor em minha mãe. Então, agora ele não é a mais nova de 7 filhos. Ele é a única filha e se sente tremendamente envolta e engolfada nesse casulo de amor. Quando ela tem 6 anos, seu pai decide que é hora de ela voltar para a escola, mas seus pais ainda estão lutando. Agora seu irmão e sua esposa ficaram com o coração partido porque perderam outro filho. Quando eles vêm me visitar, minha mãe tenta sentar no colo da pessoa que ela pensa ser sua mãe, mas minha tia afasta dizendo: "Você não mora com a gente." E eles não deixam. Para reais distantes e abandonados emocionalmente por seus pais de fato. Por que Deus seria diferente? Esta regra governa a vida dela. Por sermos próximos, isso se infiltrou na minha vida também. Ela não estava morta, Deus não estava morto. Ele era algo muito pior. Ele era indiferente. No início dos meus 20 anos, comecei a ter uma janela para o que Deus realmente pode ser. Essa distorção começou a se tornar uma clareza. Eu conheci um jovem, um bom homem. Eu me apaixonei e fiquei noiva. Mas porque acreditei e lembrei daquela distorção cognitiva na minha cabeça e que Deus iria me abandonar. Eu, por ter essa crença, fiz o que qualquer pessoa que se preze e viciada em estar certa. E todos nós somos viciados em estar certos farem. Entrei em ação. Eu precisava que essa pessoa me abandonasse. Eu empurrei. Eu empurrei com força, tanto que ele não ia se casar comigo. Ele disse a Deus: "Não posso me casar com ela." Por acreditar que Deus não é diferente, que nos falará a qualquer hora no dia ou da noite. Deus sussurrou para ele: "Quero que você se case com ela." Mesmo assim, ele fez. Por mais 2 anos, tentei fazer com ele me abandonasse porque eu precisava estar certo. Felizmente, eu estava errado sobre ele. Já estamos casados há 30 anos e, mais importante, por mais que eu ame meu marido, mais importante, eu estava errado sobre Deus. Às vezes, precisamos de ajuda para interromper essas nossas distorções. Se meu marido não dormiu, talvez Deus também não. Esta é a primeira clareza cognitiva. Deus não está morto e nem dorme. A segunda clareza para mim é que Deus é um Deus de esperança e encorajamento. Ele está nos detalhes da nossa vida. Se é importante para nós, é importante para Ele. Uma daquelas coisas que é importante para mim é o meu trabalho. Talvez isso seja verdade para você também. É importante que o trabalho que você faz seja importante para você. Deus está, se permitirmos, nos detalhes da nossa vida no trabalho. 3 histórias rápidas. Quando me formei na faculdade, meu marido e eu nos mudamos para Nova York para que você pudesse ter o doutorado dele. Precisávamos comer, então eu tinha que sair e conseguir um emprego. Havia apenas um pequeno problema. Eu era formado em música. Eu tocava piano e fazia faculdade e nunca tinha avisado em um curso de negócios. Comecei em Wall Street porque estávamos em Nova York como secretária. Eu amei Wall Street, foi tão emocionante. Isso foi no final dos anos 80, início dos anos 90.
E quando eu percebi que quero fazer isso, quero ser banqueiro de investimentos. Eu quero passar de secretário e banqueiro de investimentos, e que foi muito difícil de fazer, mas eu queria fazer. Eu ia trabalhar de 80 e 90 horas por semana, mas agora eu estava com um dilema, porque em nossa fé acreditamos que ter filhos é uma chamada. Como eu faria as duas coisas? Então, perguntei ao Pai Celestial: tudo bem se eu esperar? Basicamente, ele me disse: se importa para você, é importante para mim. Então, esperamos 10 anos. Então, chegou a hora. Deus é um Deus de encorajamento. A segunda vinheta. Agora eu estou trabalhando em banco de investimento. Então, aconteceu. Estou grávida de nosso primeiro filho. O meu chefe é demitido. Eles também teriam me despedido, mas eu fiz uma boa avaliação de desempenho e estava grávida, e o que normalmente é segurança de manter emprego. Então eu fiz uma entrevista para novos empregos, mas como eu estava entrevistando, ninguém me queria. Pelo menos as pessoas para quem eu queria trabalhar não me queriam. Então, se eu sair de licença maternidade, não teria emprego. Mas enquanto eu estou de licença maternidade, recebo esta ligação dizendo: você gostaria de fazer a pesquisa de capital? O que basicamente significava que eu analisaria ações em vez de fechar negócios. Para vocês que conhecem serviços financeiros, certamente no final dos anos 80, obviamente agora estamos nos anos 90, certamente nos anos 90. Era como voar de uma caça a jato para um avião de carga. Então, meu ego, se eu mudar para a pesquisa de ações, sofreria um grande golpe. Então, eu orei sobre isso e pensei sobre isso, e refleti sobre isso, e cumpri, segui o que Deus nos diz nas Escrituras modernas, que se estudarmos algo em nossa mente, se for correto, sentiremos que está certo, e se estiver errado, esqueceremos. Bem, enquanto eu estudava, orava e meditava, ainda me lembrou onde eu estava, sentado em nosso pequeno apartamento de dois quartos em Manhattan. Meu marido estava fazendo pós-doutorado agora. É um apartamento pequeno, sabe? Mas na minha mente eu estava sentado no sofá e podia ver as possibilidades desdobrarem. Eu podia ver as portas se abrindo em minha mente. Ele podia sentir que se passou para trás seria um tiro para frente. E ele foi, aquele movimento, aquele passo para trás. E ele se tornou um criador de carreira. Se eu estudasse em minha mente, Deus me daria se estava certa e se estava errada. Então eu esqueceria. Novamente, se é importante para nós, é importante para ele. O terceiro exemplo é um pouco mais recente. Em 2012, vendi minha participação no Fundo de Inovação Disruptiva que havia fundado com Clayton e o seu filho Matt. Então, foi interrompido novamente, passando de investimento para consultoria. Anos depois, por volta de 2016, então cerca de 5 anos atrás, eu sabia que precisava de um parceiro de negócios para expandir nossos negócios. Tem coisas que faço bem e tem coisas que não faço bem. Então, novamente, tive uma conversa com Deus. Como diria Stevie Wonder, desta vez, a resposta veio de uma forma um pouco diferente. Essa resposta veio por meio de uma bênção do sacerdócio. Em nossa fé, acreditamos que não precisamos apenas do sacerdócio, que não precisamos de alguém que possua o sacerdócio apenas para a igreja, mas que precisamos de alguém que possua sacerdócio em todos os lares. Então, perguntei a meu marido se ele me daria uma bênção do sacerdócio. Esses são momentos muito especiais em que posso pedir que façam isso. Quando podemos, pelo poder do sacerdócio, sentir que Deus está enviado esta pequena mensagem, esse pequeno pacote, essa pequena resposta para aquele pergunta que está pedindo uma resposta apenas para nós. Bem, naquela bênção pela qual eu estava orando, foi prometido que encontraria um parceiro de negócios. Acontece que ele me encontrou, na verdade. Eu já estava trabalhando com ela em um projeto muito pequeno que, como vocês sabem, nos últimos 5 anos se transformou em um projeto muito grande. Minha carreira tem sido uma série de interrupções. O que eu sei é que em cada interseção, Deus tem estado lá me encorajando.
Eu acredito que se você olhar, se você estiver disposto a ver, você verá que Deus está encorajando você também. Amo esta frase do Elder Jeffrey R. Holland. Ele é um dos apóstolos de Jesus Cristo hoje. Ele diz que Deus está aguardando ansiosamente a oportunidade de responder suas orações e realizar seus sonhos. Mas ele não pode se você não orar e não pode se você não sonhar. Em suma, ele não pode se você não acreditar. Terceira, clareza cognitiva. Então, Deus, nosso Pai Celestial, não dorme nem dorme. Ele é um Deus de esperança e encorajamento. A terceira é que podemos encontrar alegria, podemos ser felizes mesmo quando as coisas estão difíceis. O ano passado foi difícil. Tem sido difícil para todos nós de maneiras muito diferentes, mas ainda é assim difícil. Muitas oportunidades foram perdidas, às vezes temporariamente, às vezes permanentemente. Dezenas de milhões de empregos foram perdidos, mais de 2 milhões de pessoas perderam suas vidas para o Covid. Muita injustiça racial, um país dividido, quase um terço da população está experimentando sintomas de depressão, 3 vezes mais do que em 2019. Nós fomos interrompidos, estamos em crise. Em março de 2019, eu me lembro, e talvez você se lembre de se sentir assim também. Eu penso na experiência que estava tendo, foi cheia de terror. Vamos ficar doentes? Nós vamos morrer? Esse é o fim do mundo? E o trabalho? E quanto ao dinheiro? Em nossa casa, o que aconteceria? Eu estava cheio de medo e me lembro de algumas semanas e a partir de agora. Pensei que seriam 2 dias, mas meus filhos se disseram que era mais do que isso. Como sempre fazem as crianças, eles falaram a verdade. Depois de quase 2 semanas, lembro que tive que tomar uma decisão. Se escolheria o medo de acreditar que Deus dorme ou eu escolheria a fé. Fé e que não sei todas as coisas, mas sei que Deus ama seus filhos. A fé de que Deus está jogando um longo jogo, algo em que passei a acreditar quando meu irmão mais novo tirou a própria vida alguns anos atrás. Fé no último destruidor, Jesus Cristo, que desceu sobre todas as coisas para conquistar o mundo. Fé que por causa deste grande dom de generosidade, o maior dom de generosidade de todos os tempos e eternidade, que se eu, uma coisinha boba, me interromper, posso vencer meu mundo. O presidente russo M. Nelson, que é um profeta moderno e discípulo de Deus, deve dizer apóstolo de Jesus Cristo, em dizer isso. Disse o seguinte: podemos ter alegria em qualquer circunstância, se estivermos focados em Jesus Cristo. Concentrar-nos na alegria pode nos ajudar a suportar aquelas coisas que podem parecer opressoras, dolorosas, assustadoras, injustas ou simplesmente impossíveis. Jesus Cristo é a alegria. Isso é o que eu acredito. Por causa de Jesus Cristo, acontece o que acontecer. Acontece o que acontecer. Tudo acabará bem. Deus não está morto nem dorme. Ele é um Deus de esperança e encorajamento e por meio de Jesus Cristo podemos encontrar alegria na interrupção. Agora que quero terminar contando a vocês uma história rápida. Não muito tempo atrás eu praticamente participei de uma reunião da igreja que eu não queria ir. Para ser sincero, eu acredito em ser honesto. Mas para aqueles de vocês que estão ouvindo o vídeo, que recomendo que você ouça se ainda não o fez, com Brad Wilcox. Disse o seguinte: religião é a prática grupal de espiritualidade. É o lugar que nos impulsiona a viver como somos aclamados a acreditar. Foi então a reunião, e durante a reunião uma mulher chamada Rebecca contou a história de algumas tigelas de sorvete que herdou do avô. Eles eram muito próximos e conversaram semanalmente. Aí, quando o avô dela faleceu, ela tinha aquelas tigelas de sorvete. Ela tinha 8. Ela mandava entregar em sua casa, mas 7 das 8 tigelas estavam quebradas no trânsito. A Rebecca adorava esses pratos, então ela, em vez de jogá-los fora,
junto com todas as memórias do avô, ela experimentou o que os japoneses chamam de kansuki, em que se conserta cerâmica quebrada, consertando as áreas quebradas com laca e ouro e prata. Para mim, foi uma metáfora para 2020. Não se trata de colocar a tigela de volta no lugar, como se ela nunca tivesse sido quebrada. As rachaduras fazem parte da tigela. Elas são parte de nós. A ideia é homenagear a quebra e a reparo como parte da história do objeto, e não como algo a ser disfarçado. Anne Ross Camp, que tem uma maneira maravilhosa de expressar seu amor a Deus, disse que feridas podem ser abertas, vendo a beleza em nós como um recipiente para a glória de Deus. Recipiente para a glória de Deus. Essas férias, esse quebrantamento, podem ser um recipiente para a glória de Deus. Eles estavam quebrados, há lugar para ele, e é por isso que acredito que Deus é fã da ruptura, porque nos ama, porque Ele quer que a gente volte para casa, porque Ele quer estar em nossas vidas, mas se não estivermos um pouco quebrantados, não há lugar para Ele. Robert Jolie, que já foi CEO de Best Buy uma vez, que me disse, e estou parafraseando, o anjo caído, o adversário, o diabo, pensou que ele poderia fazer tudo sozinho. Ele não poderia e nem nós podemos. Cristo vem a nós em nossas imperfeições, em nossas vulnerabilidades, onde somos mais fracos. Em reparar o que está quebrado, em nos quebrar que encontramos a beleza, encontramos Jesus Cristo, encontramos a alegria. Eu compartilho isso com você. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ótimo, obrigado. Isso foi muito inspirador. Muito obrigado. Com certeza sentimos o espírito. Esperamos que aqueles que estão ouvindo sentiram o mesmo. Sim, realmente apreciamos sua mensagem e tudo que você compartilhou sobre como Deus é um fã de disrupção e que parecia quase um oxímoro, mas Ele gosta de interrupção em nossas vidas. Obrigada. Ótimo, vamos prosseguir para a nossa sessão de perguntas e respostas e pular direto para a nossa primeira pergunta, Ok. que vem de Caroline Aldous, que diz qual é o seu conselho para priorizar seu casamento e filhos enquanto você conduz uma carreira de sucesso. Caroline, essa é uma pergunta muito boa e vou respondê-la dizendo que tive uma conversa muito interessante. Provavelmente aconteceu há quase 10 anos e eu estava conversando com alguém e estávamos tendo uma conversa sobre a carreira e ele me disse, bem, você tem certeza que pode trabalhar e você sabe que você também tem uma família e como parece isso? E lembro-me de ter dito a ela, ele era muito claro na época que as únicas 3 coisas importavam. Número 1, estou bem comigo mesmo. O número 2 é, estou com meu marido. E o número 3 é, estou bem com Deus. Então, o que isso significa para mim é que sabemos que Deus nos ama. Sabemos que há coisas que Ele deseja que alcancemos. Então, a cada decisão, você tem filhos ou não? Quantos filhos tem? E quando você trabalha ou não? Quando você trabalha, o que faz? Outra análise cabe a nós. Ele quer que o estudemos em nossas mentes. E se estiver correto, nos dirá que está correto. E se estiver errado, vai nos dizer o que é. Vamos esquecer que pensamos nisso. Então, a maneira como eu pensaria sobre isso para você é você estar priorizando e se há algo que você se sente obrigado a fazer, seja no trabalho ou com as crianças, ou tentando descobrir como conciliar os dois. Que por sinal é mais difícil do que você recebe uma resposta de Deus e Ele diz que sim. Este é o caminho. Caminhe nele, então confie nele para ajudá-lo a descobrir, independentemente do que os outros lhe digam. Você sabe que é bom para Deus, é portanto siga em frente. Então eu gostaria de ter uma resposta fácil, mas não há. Você apenas tem de descobrir, estudar, orar sobre isso, e então você descobrirá quais as proporções e você fará o trabalho e a família, como juntar todas essas peças. Foi o que fizemos e por isso que sei que funcionará para você também. Eu adoro isso.
Muito obrigado pela sua resposta. Eu amo o conceito de só confiar em Deus. Essa é realmente a resposta. Obrigado por compartilhar. Agora vamos passar para a nossa próxima pergunta, que vem de Juliana Corbett. Ela perguntou como você recomenda aceitar a interrupção com graça, especialmente quando você erra. Essa é a melhor pergunta, Juliana. Sim, então o que eu diria se você me ouviu dizer isso algumas vezes, que eles estavam viciados em estar corretos? Deixe-me dar algumas informações básicas sobre isso. Portanto, a doutora Judith Glaser, que é uma antropóloga organizacional, disse que toda vez que discutimos com alguém e vencemos, você sabe que nosso cérebro está inundado de adrenalina e dopamina. Então, nos sentimos dominantes, nos sentimos invencíveis. Portanto, da próxima vez que discordarmos de alguém, discutiremos novamente porque somos viciados em estar certos. E então, eu acho que a resposta e isso é algo em que penso o tempo todo, essa vontade. Isso é humildade. Essa é a disposição de dizer, eu estava errado. Você faz apenas dizendo, sabe que eu pensei sobre isso. Eu penso o que você me disse, eu estava errado. Eu estava errado sobre o Pai Celestial, ou errado sobre a pessoa com quem eu estava falando. Alguém que tenho pensado muito, Juliana, e na verdade essa ideia de feedback. Vou contar para as pessoas. Quando foi a última vez que você recebeu comentários? E se as pessoas dizem, bem, há muito tempo que não faço um comentário, então você deve estar muito preocupada, porque o que isso lhe diz é que se ninguém, pelo menos para mim, se ninguém estiver lhe dando feedback, uma de duas coisas está acontecendo. Eles temem que se me deram um feedback e eu não gostar, isso os mate metaforicamente e eu vou retaliar de alguma forma. Então eles dizem, eu não vou te dizer nada. Portanto, isso não é bom porque quando recebo esse feedback, quando recebo essa informação, quando o Pai Celestial gentilmente nos cutuca, por meio do poder e do Espírito Santo, coisas que poderíamos fazer de maneira diferente, daqui podemos melhorar mais rápido, que cada vez é um convite para nos perturbar. E se você realmente pensar a respeito, esse pausa é o que Deus chamaria de arrependimento. É um convite para nos afastarmos do que somos, para nos lançarmos no que podemos ser. Então, o que eu diria sobre essa ideia de graça é cada vez que descobrimos que estamos errados, isso é o feedback. Isso é uma oportunidade para melhorarmos, para mudarmos. Vamos ser mais do que devíamos ser, o que Deus quer que sejamos. Então, acho que aceitamos com graça e lembramos que Jesus Cristo recebe graça ao se reconhecer. Como outro apóstolo disse, Elder David Bednar, não estamos falhando. Às vezes parece que estamos fracassando, como se aquela peça de identidade estivéssemos apenas aprendendo. E aí que acho que podemos aceitar isso com graça. Beleza, acho que Brad Wilcox, de quem você falou antes, gosta muito do assunto da graça e fala muito sobre isso. E acho que essa resposta acrescenta as palavras dele. Nem sempre é fácil aceitar a correção, nem sempre aceitamos essa interrupção, mas quando fazemos, sabemos que somos abençoados. Vamos passar para a nossa próxima pergunta, que vem de Michael Samuels, e ele diz: como podemos sentir a influência de Deus mais em nossas vidas diárias? Essa é uma boa pergunta. Então, uma das coisas que tenho feito, bem, é uma daquelas coisas que acho que é diferente para cada pessoa, mas com algo que venho fazendo para tentar sentir. Pedir os elders. Está bem. Para sentir mais sua influência a cada dia. Aqui estamos. Eles estão de volta. Eu perdi eles. Opa, não se preocupe, ainda estamos aqui. Ainda estamos bem. Quero andar na luz, mas preciso que os elders andem na luz. Então eu estou feliz que eles voltaram. Portanto, uma das coisas que faço é ter sido realmente inspirado nos últimos anos pelo presidente Nelson, nosso profeta, incentivando-nos a buscar revelação. E então, uma das maneiras que eu acho que podemos ser mais influenciados por Deus em nossas vidas diárias, que pelo menos para mim, quando eu acordo da manhã, a primeira coisa que faço é meditar e orar. Eu leio algumas das escrituras, muitas vezes eu ouço, aí pego na esteira, eu corro, eu ouço nossos profetas modernos e os discursos que eles deram para me abrir para ouvir o que Deus tem a dizer. Então, eu escrevo as ideias. Elas vêm
A minha mente eu tento agir de acordo com eles, então começo a procurar. E também com base no que a Juliana acabou de dizer, que reconhecendo aqueles momentos em que começo a me sentir um pouco desconfortável, porque estou recebendo informações que podem significar que preciso mudar um pouco. Mas eu reconheço se posso fazer uma mudança, ou seja, a graça de Deus me ajudando. Essa disposição de ser humilde o suficiente para que eu possa melhorar mais rápido, porque é isso que quero fazer. Acho que é isso que todos queremos fazer. Queremos crescer e sabemos que quando crescermos seremos mais felizes. Então, novamente, eu ancro meu dia levantando as primeiras coisas primeiro para que eu possa ver meu dia através das lentes espirituais, orando e lendo as escrituras e sendo aberto ao dizer que ideias vêm à minha cabeça que não são necessariamente de mim, de Deus. Então, haja de acordo com elas, sabendo que quanto mais sensível eu sou, mais sintonizado estou com essas ideias, quanto mais em harmonia estarei. Portanto, comece o dia com uma oração e meditação e lendo algo que o coloca naquele estado de espírito de que Deus é o primeiro lugar em sua vida. Eu nem poderia ter dito melhor. Obrigada! Uma resposta incrível. Acho que essa é a chave, esse esforço de que você falou. Não vamos orar e Deus vai apenas nos entregar a resposta em um pacote. Mas realmente temos que buscar isso. Então vamos prosseguir e passar por nossa próxima pergunta. É de Lexi Russin. Ela pergunta qual é o seu conselho para superar nossa obsessão em estar certo sobre o qual você falou antes. Lexi, essa é uma ótima pergunta. Então, o que descobri é que quando preciso estar certo é porque há uma profunda insegurança, um sentimento de que não tenho certeza do meu lugar, não tenho certeza se estou com raiva ou se não tenho certeza da minha posição. Eu vou dar um bom exemplo disso. É baseado em algo que não era Juliana. Antes de Juliana, a primeira pergunta que você fez sobre equilibrar a corrida. Lembro-me que quando me casei pela primeira vez, como eu disse, estava esperando para ter filhos e senti que o Pai Celestial era bom nisso. Mas também me lembro que desde muito cedo critiquei muitas as mulheres que decidiam ter filhos. E percebi isso e às vezes eles me julgavam. Então éramos nos dois. As pessoas estavam me julgando porque eu não estava tendo filhos e eu estava julgando porque eles teriam filhos e sabe, porque não esperavam um momento. E percebi que quando comecei a me desenvolver, a crescer e amadurecer, infelizmente, o que estava acontecendo é que eu estava sendo crítica, porque tinha medo de não estar fazendo a coisa certa por mim mesma. Eu tinha medo de não ter certeza de quem eu era e da direção que sentia que estava tomando. Então, uma das coisas que eu diria é que quando você começa a julgar as pessoas, na verdade, há uma citação que vou parafrasear. Eu não me lembro quem diz isso. Quando julgamos os outros, há uma parte de nós que não foi curada e que está quebrada de alguma forma. Então, aquele julgamento que precisa estar certo sobre um assunto quase sempre revela algum sentimento de insegurança, algo que não entendemos, que não está claro, que não nos sentimos bem em nós mesmos e com Deus. Então, prefiro nos criticar e dizer, eu sou tão ruim, eu sempre quero estar certo. Em vez disso, eu daria. Ou deixe-me prestar atenção nisso. Se eu achar que preciso estar certo sobre isso, há algo aqui para mim, é uma chance de me consertar. Lembro-me de Donna Hicks, que é especialista em negociação em Harvard, e disse isso. Quando estamos em conflito com alguém, essa ideia de precisar estar certo, seja com Deus ou com outras pessoas, geralmente significa que estamos no limite de nossa capacidade. Quando falamos sobre relacionamentos e que, novamente, é uma área para crescermos. Então, se você está nesse limite, sente que precisa estar certo. Quase sempre há algo para você olhar, é a última oportunidade de crescer. Portanto, não se critique, apenas fique realmente curioso. Comece a entender, comece a orar, comece a pedir revelação e você começará a ver uma oportunidade de crescer e se desenvolver de uma forma inesperada.
Perfeito. Acho que isso é absolutamente a verdade. E às vezes nos pegamos julgando as pessoas por coisas de que não gostamos, mesmo nas pequenas coisas. Este é um bom momento para se autoavaliar. É um momento de olhar para dentro, porque muitas vezes é algo que é uma das nossas inseguranças. Obrigado por isso. Em seguida, continuaremos com nossa próxima pergunta, que vem de Chang Young-woo. E ele diz: como você supera o sentimento de abandonamento quando as pessoas ao seu redor parecem sair com frequência? Sim, assim como eu compartilho essa história. Então eu acho que isso remonta. Eu vou combinar duas coisas que eu disse, como essa ideia de que Deus está ao nosso lado e podemos encontrar alegria na interrupção. O que descobri é que naqueles momentos em que tenho, posso pensar em um exemplo em particular, que é muito sagrado para eu compartilhar, mas onde me senti muito desolado e muito sozinho e muito abandonado, e foi nesse lugar de estar tão quebrado onde não havia ninguém a quem recorrer, não havia ninguém que pudesse consertar para mim. Ninguém que pudesse fazer melhor do que nada poderia fazer melhor. Meu marido que me ama, todo poderia fazer isso melhor. Meus filhos não poderiam fazer melhor. Meus amigos e família não poderiam fazer melhor. Há palmeiras que eles poderiam fornecer, mas não poderiam fazer melhor. Foi naquele lugar que comecei a reconhecer: é isso que eles querem dizer quando falam sobre a expiação de Jesus Cristo. É isso que eles querem dizer quando falam sobre Ele enxugará nossas lágrimas. Isso é o que eles querem dizer quando dizem que Ele carregará nossos fardos. E então, o que eu diria, mais uma vez, com base no que dizemos há pouco, aquele lugar onde sentimos que não sabemos o que fazer, quando não sabemos para onde nos voltar. Eu começaria perguntando e gritando no seu armário, não realmente no seu armário, mas clamando a Deus e dizendo que eu não aguento isso. Me sinto sozinho, me sinto abandonado. Preciso saber que você está e preciso que me diga que está aqui em uma forma que eu saberei que você está aqui. E preciso que você fale comigo de uma maneira que eu saiba que você está falando comigo. A propósito, está tudo bem se você está com raiva. O mais importante, nos preocupamos que Deus seja indiferente a nós. Mas o que realmente precisamos saber é que Ele não quer que sejamos indiferentes a Ele. E quando você está zangado com Ele, isso significa que você tem um relacionamento com Ele. Quando você está zangado com Ele, você está dizendo que acredito que você está aqui, mas preciso ouvi-lo e agora não estou ouvindo. Então, por favor, diga-me que você está aqui para que esse outro sentimento que tenho de ser abandonado vá embora. Que não me sinto abandonado por você. Este é meu testemunho de que a expiação de Jesus Cristo pode reter isso por você, se permitir, e espero que eu o faça. Talvez isso não fosse para você, mas para alguém que você ama. Então eu espero que você ou alguém que você ama o faça. Muito obrigado por compartilhar essa experiência e seu testemunho. Testifico que o que você diz é verdade e que realmente nós podemos confiar nele em tudo. Espero que aqueles que precisavam ouvir isso esta noite, que vocês estivessem ouvindo e que vocês sabem que isso é verdade. Agora vamos pular para a nossa próxima pergunta, que vem de Brooklyn Lisman, e ela perguntou: como que nós podemos encontrar alegria quando não somos capazes, mesmo que nós tentamos? Ótima pergunta. Então, Brooklyn, quero dizer, gostaria que você soubesse que quando eu estiver fazendo todas essas perguntas, parte de mim quer apenas sentar a dizer: podemos conversar sobre isso por 45 minutos, então podemos descobrir. Mas é interessante porque na semana passada tivemos Jane Clayton Johnson, que alguns de vocês conhecem. Ela escreveu um livro sobre depressão chamado Silent Souls Weeping. É uma das coisas que ela fala que às vezes não podemos sentir alegria quando estamos deprimidos. E você sabe, não só estou tendo um dia ruim, mas como literalmente estamos deprimidos ou há algo acontecendo em nosso cérebro que não consegue sentir alegria. Não podemos sentir que Deus está lá. E como eu disse antes, 31%
da população está tendo experiências com depressão. E então, para qualquer um que está ouvindo e dizendo, você sabe, eu estou tentando me sentir feliz e simplesmente não consigo. E estou fazendo todas as coisas que sinto que deveria fazer. Estou orando, estou gentil com as pessoas, estou me exercitando e ainda sinto que não posso falar com Deus. Às vezes o que está acontecendo é depressão. Então, eu encorajaria qualquer um de vocês que estão ouvindo. Eu sei que tem sido o caso para mim. Tive períodos na minha vida em que me sentia deprimido. Você já me ouviu falar sobre terapia? Sou um grande defensor da terapia. Mas o que eu daria para as pessoas que estão ouvindo que eu definitivamente pegaria o livro dela, ou pelo menos ouviria algumas de suas palestras online e exploraria a ideia de que talvez às vezes você não seja capaz, as pessoas não serão capazes de sentir alegria porque há alguma medida de depressão. E então, se você puder lidar com isso, cuidar disso e colocar seu corpo assim como se você tivesse diabetes, você pode deixar seu corpo e sua mente bem. Então você será capaz de puxar esse filtro, puxar fácil esse filme para que você possa começar a sentir a alegria novamente. A alegria que vem de Jesus Cristo. Mas a depressão, na verdade, bloqueia. Então esse seria o meu pensamento. Não sei se esse é o seu caso, mas sei que é o caso de muitas pessoas agora. Então, definitivamente, eu encorajaria você ou qualquer outra pessoa a considerar isso como uma possibilidade. Ótima resposta, foi muito boa. Estas são perguntas inesperadas, Elders. Você está me mantendo no ponto dos pés. Nossos corpos são templos de Deus. Está escrito na Bíblia e às vezes precisamos de ajuda para limpar esses templos. E não devemos ter medo de pedir apoio. Sim, absolutamente. Com certeza você sabe, Elders, é algo de que você acabou de me lembrar. Você sabe que uma das coisas que precisamos lembrar em nossa fé, acreditamos que Deus nos deu esse presente de nosso corpo e que a única coisa que o adversário, o diabo, Satanás, que você o descreve, quer mais do que tudo, ele quer um corpo e ele não tem. Então ele faz tudo ao seu alcance para que nossos corpos não funcionem. Para que sejamos viciados, para que não sejamos como nossos corpos, porque não apenas sentimos o Espírito em nosso espírito, mas também o sentimos através de nossos corpos. Por isso, é muito importante entender, cuidar e valorizar também o nosso corpo. Então, você me fez pensar nisso e eu queria compartilhar isso. Obrigado por compartilhar. Ok, acho que é todo o tempo que temos para perguntas. Ok? Somos muito gratos por todas as respostas e orientação e sua sabedoria que você compartilhou conosco esta noite. Ótimo, foi incrível. Eu sei que eu, pessoalmente, fui edificado. E em nome de todos aqui esta noite, gostaríamos de agradecer por seu tempo. Então, para encerrar esta noite, vamos ouvir uma música final, que será feita por Robin Westman e Colin Bennett. E depois disso, vamos ouvir uma oração de encerramento, que será oferecida por Michael Dowling. Todos são membros da Igreja de Jesus Cristo que vivem em Boston e Cambridge. Depois, vamos trazer você de volta para quaisquer comentários finais que você gostaria de fazer. Ok, maravilha, obrigada.
Our dear Father in heaven, we are thankful for this chance that we have had to participate in this Walk in the Light fireside. Grateful for Sister Johnson and her words. Help us to put those words into practice, into our own lives, that we will be able to grow closer to the Savior. We are grateful for our membership in the church and the many opportunities it affords us to grow and to become closer to the Savior. We ask that Thou would watch over our church leaders, President Nelson, that they will enjoy good health and be inspired to lead the church membership. Bless our missionaries out in the field, that they will enjoy safety and find joy in their calling. And bless the leaders of our country, that they will also be inspired to lead our country in peace and prosperity. And we are grateful for all that we do have and say these things humbly in the name of Thy Son, Jesus Christ. Amen. Beleza. Bem, muito obrigado novamente, irmã Johnson. Agora é sua hora de compartilhar suas últimas observações, se você tem alguma. Sim, então minhas considerações finais serão, bem no começo eu fiz o comentário de se você tem algum loops abertos, qualquer pergunta sem resposta para qualquer pessoa que esteja ouvindo, para escrever quaisquer pensamentos, sentimentos ou ideias, agora e agir de acordo com eles agora. De modo que ao agir de acordo com eles, você obterá mais desses pensamentos, sentimentos e ideias e então poderá saber que Deus o ama, que Deus se preocupa com você e que você pode encontrar alegria na ruptura. E muito obrigada pela oportunidade de estar com você esta noite. Foi um prazer e um privilégio maravilhoso. E novamente digo essas coisas em nome de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. O prazer foi todo nosso. Muito obrigado pelo seu tempo. E gostaríamos de agradecer a todos vocês novamente que estavam assistindo por terem vindo. Foi uma noite maravilhosa e edificante, e gostaríamos de convidar todos vocês a seguirem o convite da irmã Johnson e também participarem na próxima semana. Temos esses devocionais cada semana às 7 horas do horário padrão do leste, todos os sábados. Esperemos ver vocês lá. Como sempre, se tiver outras perguntas que não foram respondidas, envie-nos uma mensagem. Teremos o maior prazer de conversar a qualquer momento. Mas além disso, espero que você tenha uma ótima resto de semana e sim, nos vemos no próximo sábado. Tchau! Tchau!